Eu sou Amaury Cardoso, presidente da Fundação Ulisses Guimarães do Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos o primeiro vídeo aula, onde nós estamos fazendo uma introdução, um resumo de um dos nossos cursos, que é o curso de Cidadania, Aprendizagem para a Transformação Social. A Fundação Ulisses Guimarães, ela tem como objetivo principal levar o conhecimento, a capacitação ao cidadão. Nossos cursos, são vários, são cursos elaborados por entidades de renome. Universidade Nacional de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. São todos os cursos, são todos gratuitos e, ao final, para quem concluir com aproveitamento, recebe um certificado com reconhecimento pelo MEC. Nesta segunda aula, na primeira aula, nós falamos sobre a construção da cidadania, onde eu fiz aqui um resumo sobre a construção da democracia participativa no Brasil. No segundo módulo, nós vamos falar sobre a democracia e o poder da participação. E o último módulo, o último vídeo, terceiro vídeo, a cidadania no controle. Eu inicio esse segundo vídeo aula, após ter feito a introdução na primeira vídeo aula, falando basicamente sobre a democracia participativa no Brasil. O fim do regime militar no Brasil e em outros países da América Latina, na década de 1980, bem como o fim do bloco soviético, transformou o debate sobre a democracia em um dos temas centrais da agenda nacional e internacional. Em nenhum período da história brasileira, a participação popular foi tão valorizada no discurso político e nos objetivos enunciados, seja por atores sociais diversos, seja por organizações participativas, representativas, de amplo e até antagônico espectro político e ideológico existente em nosso país. O novo contexto nacional possibilitou que forças políticas vinculadas aos movimentos populares passassem a ocupar espaços institucionais de poder local de forma inédita na história brasileira. Esse processo, que abarcou um leque relativamente amplo de organizações partidárias, veio crescendo desde o final da década de 1970, a partir da vitória eleitoral dessas forças políticas em várias prefeituras no Brasil, as quais passaram a realizar experiências de governos com participação popular na gestão municipal. A promulgação da Constituição Brasileira, no final de 1988, destaca-se como um dos fatores políticos que mais contribuíram para desenvolver o sentido de urgência a certos temas, influenciando as decisões locais acerca da ampliação do orçamento participativo. Contra uma história autoritária do então recém-findo regime militar, a nova Constituição modificou substancialmente o equilíbrio de poder no país, transferindo proporções relevantes de responsabilidades e atribuições antes centralizadas no governo federal para os estados e os municípios. Segundo Benevides, 1991, a nova Constituição, ele destaca alguns pontos. Primeiro, sinalizou
para um novo período de descentralização política e administrativa, entendida como a forma mais racional para compatibilizar necessidades sociais com o funcionamento da máquina pública. Uma outra questão, afirma ele, é que tornou possível diversos mecanismos de participação direta e indireta quando consagrou em seus preceitos diversas formas de participação, como o referendo, o plebiscito e assim chamada a iniciativa popular de lei, além de conselhos de cogestão em diversas áreas. Com o retorno da democracia representativa, a partir de meados da década de 80, o ideário de participação toma maior fôlego, ocupando grande parte dos nossos modelos de gestão municipal. A própria Constituição de 88 incorporou o princípio de participação popular direta na administração pública e ampliou a cidadania política, estabelecendo vários mecanismos de reforço a iniciativas populares. É fato que grande parte desses mecanismos ainda requerem normatização e não foram completamente implementados. Eu quero agora destacar a Constituição de 1988 e a sua importância para a democracia participativa. A Constituição de 88 combina representação e participação direta, tendendo para a democracia participativa. A Carta Federal vigente seria uma panaceia para o desenvolvimento da democracia participativa a partir de uma democracia semidireta face aos seguintes dispositivos. Tem no seu artigo 1º destacado o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O seu artigo 14 destaca a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Consagram-se nesse dispositivo os princípios fundamentais da ordem democrática representativa, tendendo para a democracia participativa. A democracia representativa pressupõe um conjunto de instituições que disciplinam a participação popular no processo político, configurando os direitos políticos que qualificam a cidadania, tais como as eleições, o sistema eleitoral, os partidos políticos e etc. Como consta nos artigos 14 a 17 da nossa Constituição. A iniciativa popular consiste na possibilidade de apresentação pelos cidadãos de projetos de lei ao Legislativo, desde que subscritos por um número razoável de eleitores. O referendo popular significa a submissão de projetos de lei aprovados pelo Legislativo ao exame direto dos cidadãos, atendidos certos requisitos, é claro, tais como pedido de determinado número de eleitores, de certo número de
parlamentares ou do próprio chefe do executivo. O plebiscito tem sido utilizado nos regimes representativos como um instrumento de decisão popular sobre matéria política específica, empregando-se outros institutos como referendo para a consulta popular sobre atos normativos, matérias constitucionais e aí a manutenção de decisões políticas ou administrativas já tomadas. A Constituição de 88 ela é inovadora, pois admite a utilização do plebiscito em outras situações. Em quais? Primeiro, como exercício da soberania popular, como já disse no artigo 14. Segundo, como exercício do direito do cidadão de um Estado ou território federal a manifestar-se sobre sua subdivisão, desmembramento ou anexação a outro, previsto no artigo 18, parágrafo 3º. Terceiro, como exercício do direito do cidadão de um município a manifestar-se sobre a criação, incorporação, fusão ou desmembramento desse município ou de parcela dele. Está no artigo 18, parágrafo 4º. E quarto, como exercício de sua soberania para a definição da forma e sistema de governo em data determinada, 7 de setembro de 1993, através do artigo 2º. Outro ponto importante que é ressaltado por Bobbio é com relação ao pluralismo, que se favorece uma característica fundamental da democracia moderna: a legitimidade do dissenso, a partir do princípio segundo o qual o dissenso, desde que mantido dentro dos limites estabelecidos pelas regras do jogo pré-determinadas, não constitui ameaça à sociedade, mas elemento provocador de mudanças. Espera-se que o conceito de democracia se expanda, aprofundando suas bases numa política mais geral de integridade. Eu diria até a questão da comunidade, igualdade, fraternidade e liberdade. Torna-se fundamental desenvolver democracia semidireta no sentido de fazer valer a soberania popular de forma sincera, de retirar dos dispositivos da Constituição Federal todas as vontades do verdadeiro titular do poder. Isso. E quem é o verdadeiro titular do poder? O povo. O povo é o verdadeiro titular do poder. E para que este povo exerça na sua plenitude os mecanismos da democracia direta, caminha, assim, para uma democracia participativa. A democracia não é apenas uma forma de governo, uma modalidade de Estado, um regime político, uma forma de vida. É um direito da humanidade, dos povos e dos cidadãos. A democracia e participação se exigem da democracia participativa. Não há democracia sem participação, sem povo. O regime será tanto mais democrático quanto tenha desobstruído canais, obstáculos, óbices à livre e direta manifestação da vontade do cidadão. Chegou a hora de desenvolvermos o ideal democrático, qual seja o governo do povo, pelo povo e para o povo de forma material, e não se acomodar nesse regime de democracia formal, onde o que se verifica é tão somente um processo eleitoral, mas que depois se mostra não condizente com a vontade popular. Eu agora
encerro este segundo vídeo destacando para vocês que vamos finalizar o nosso terceiro vídeo falando sobre a importância do exercício da cidadania plena. Vamos abordar sobre os desafios da construção da democracia participativa no Brasil. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.